Há autores que ficam para sempre ligados a um lugar e em Vila Viçosa a memória de Flor Bela Espanca faz-se sentir. Hoje percorremos o circuito florbeliano, uma nova forma de conhecer esta vila alentejana. Flor Bela Espanca era natural aqui de Vila Viçosa, nasceu aqui, portanto era calipelense e era alentejana. Portanto, naturalmente o Alentejo está muito presente na escrita dela. Por exemplo, os sonetos O Meu Alentejo, Alentejano, Árvores do Alentejo, são poemas em que ela fala muito da tranquilidade, das paisagens, da beleza dos campos. É um tema que está muito presente na sua escrita. Foi uma mulher muito culta, muito inteligente, que revelou desde cedo o dom da escrita. Começa a escrever os primeiros textos e poemas ainda na escola primária. Escreve o primeiro poema com apenas 8 anos, um soneto em redondilha maior intitulado A Vida e a Morte. Depois, com 12 anos, escreve o primeiro conto. Depois, um marco muito importante na vida de Flor Bela foi a entrada para a universidade, em 1917, e estamos a falar de uma altura que ainda era muito raro as mulheres estudarem, ainda para mais até ao ensino superior. E Flor Bela entra então na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Nunca chega a concluir o curso, entretanto também já trabalha como jornalista e 2 anos mais tarde publica o seu primeiro livro, mas entra num ano em que entram 347 alunos para Direito e destes apenas 14 eram mulheres e Flor Bela é uma destas. Ao longo da vida, Flor Bela Espanca foi uma mulher muito à frente do seu tempo, intensa, livre e muitas vezes incompreendida, marcada pela perda da mãe e do irmão, por relações falhadas e por sucessivos abortos espontâneos, viveu entre a dor e a procura constante de felicidade. Nos seus próprios versos descrevia-se como uma alma de luto, uma história que pode ser conhecida durante o percurso florbeliano. É um percurso a pé, feito pelo Centro Histórico de Vila Viçosa. Serve um pouco como complemento da visita aqui ao museu e que permite passar por sítios em Vila Viçosa, no fundo percorrer um pouco os passos que ela fazia, nomeadamente alguns dos pontos mais emblemáticos são a casa onde Flor Bela nasceu, que foi destruída poucos meses depois dela nascer e depois é que veio então viver para esta casa. Também o túmulo no cemitério, onde repousa os seus restos mortais, também as estátuas e também é um percurso que permite aos nossos visitantes passearem um pouco por Vila Viçosa, que é uma vila muito bonita, com muita história e que tem muito para oferecer. Flor Bela Espanca nasceu a 8 de dezembro de 1894 e acabou por morrer exatamente no mesmo dia, 36 anos depois. Apesar de ter falecido em Matosinhos, foi em Vila Viçosa que deixou as raízes mais profundas da sua história. Faleceu em 1930 e ela inicialmente até foi sepultada em Matosinhos. Só em 1964 é que o grupo de amigos de Vila Viçosa consegue a trasladação dos seus restos mortais para cá, mas é um sítio onde se sente muita presença, uma vez que é onde ela está. Por vezes as pessoas até se emocionam quando chegam ao túmulo, uma vez que é lá que estão os seus restos mortais. Eu diria que uma coisa que os surpreende sempre muito é a história do nascimento de Flor Bela. Flor Bela era filha de João Maria Espanca, no entanto o pai era casado com outra senhora chamada Mariana, que era infértil, que não conseguia ter filhos, e então essa senhora autoriza o marido, João Maria Espanca, a relacionar-se com outra senhora, Antónia da Conceição Lobo, e é desse relacionamento que nasce a Flor Bela e depois mais tarde também o seu irmão Apeles. Portanto, Flor Bela tem aqui uma história de nascimento bastante fora do comum, apesar de sempre ter tido contacto com os pais. É uma história que surpreende sempre as pessoas e também, às vezes, as pessoas também ficam surpreendidas por verem que Flor Bela deixou uma obra tão vasta, apesar de ter tido uma vida relativamente curta, mas ainda conseguiu deixar uma grande obra literária. Através destas histórias que o turismo literário ganha força. Hoje ficamos por aqui, mas há mais capítulos para conhecer, por isso não perca os próximos episódios da série Literary Tourism Roots.